Tá. Não pode agora. Agora você resolveu. Tá. Vinde, Espírito Santo, vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criastes, enches de graça infinita. Tu, Paráclito és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte. Viva a unção espiritual, tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, da força da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. Dá-nos, afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá-nos, Deus Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maristela, ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em vida segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém. Nessa primeira parte ele fala que Jesus Cristo é o fim último de todas as nossas devoções. Primeira verdade, Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas outras devoções. Do contrário, elas seriam falsas e enganadoras. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o começo e o fim de todas as coisas. O apóstolo diz que tem que tornar todo homem perfeito em Jesus Cristo, porque é nele que habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes e de perfeições. E só nele fomos abençoados de toda a bênção espiritual. Ele é o nosso único mestre que nos deve ensinar, o nosso único Senhor, quem devemos depender, o nosso único chefe, ao qual devemos estar unidos, o nosso único modelo, ao qual devemos nos assemelhar, o nosso único pastor que nos deve nutrir, a nossa única via que nos deve conduzir, a nossa única verdade que devemos crer, a nossa única vida que nos deve vivificar e o nosso único tudo que nos deve bastar em todas as coisas.
Não nos foi dado debaixo do céu nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Deus não estabeleceu nenhum outro fundamento de nossa salvação, de nossa perfeição e de nossa glória, senão Jesus Cristo. Todo edifício que não for alicerçado sobre esta pedra firme está construído sobre a areia movediça, e cedo ou tarde, infalivelmente cairá por terra. Todo fiel que não está unido a ele, como um sarmento ao tronco da vinha, cairá, secará e só servirá para ser lançado ao fogo. Se estamos em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós, não devemos temer nenhuma condenação, nem os anjos dos céus, nem os homens da terra, nem os demônios do inferno, nem nenhuma outra criatura nos poderá prejudicar, pois não nos poderá separar da caridade de Deus que está em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo e em Jesus Cristo, podemos tudo, render toda a honra e toda a glória ao Pai, na unidade do Espírito Santo, tornar-nos perfeitos e ser para nosso próximo um bom odor de vida eterna. Se, pois, estabelecemos a sólida devoção à Santíssima Virgem, não será senão para estabelecer mais perfeitamente a de Jesus Cristo e para dar um meio fácil e seguro de encontrar Jesus Cristo. Esta devoção não é necessária para encontrar perfeitamente Jesus Cristo, amá-lo. Esta devoção nos é necessária para encontrar perfeitamente Jesus Cristo, amá-lo, eternamente e servi-lo com fidelidade. A maior parte dos cristãos, aqui tem um alerta bem interessante para a gente, e gostaria que todos nós prestassem muita atenção nessa parte aqui, porque ele fala muito isso aqui voltado para nós católicos, que temos a missão de levar a palavra de Deus e que muitas vezes é feita de uma forma mais contida, né? A maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, não conhece a ligação necessária que existe entre vós e vossa Santa Mãe. Vós estáis, Senhor, sempre com Maria, e Maria está sempre convosco, e não pode estar sem vós. Senão, ela cessaria de ser o que é. Ela está tão formada em vós pela graça que já não vive mais, que não existe mais. Sois só vós, meu Jesus, que viveis e reinais nela, mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. Ela vos está tão intimamente ligada que seria mais fácil separar a luz do sol ou o calor do fogo. Seria mais fácil separar de vós todos os anjos e santos do que a Divina Maria, porque ela vos ama mais ardentemente e vos glorifica mais perfeitamente que todas as outras criaturas juntas. Nós, como cristãos católicos, doutores entre os católicos, que ensina aos outros as verdades, não vos conhece nem a vossa Santa Mãe, a não ser de uma maneira especulativa, seca, estéril e indiferente. Esses senhores só raramente falam da vossa Santa Mãe e da devoção que ele deve ter, porque dizem temer que se abuse dela e que se faça a vós injúria, honrando demasiadamente vossa Santa Mãe. Se veem ou ouvem algum devoto de Maria falar com frequência da devoção a essa boa mãe, de uma maneira carinhosa, forte e persuasiva, clamam contra esse devoto e lhe dão 1000 falsas razões para provar que não se deve falar tanto da Santíssima Virgem, que há muitos abusos nessa devoção e que é preciso se empenhar em destruí-los e em falar mais de vós, de preferência, em vez de levar os povos à devoção a Nossa Senhora, a quem já amariam bastante. Esses senhores não têm piedade nem devoção carinhosa por vós,
porque não as tem por mal. De ignorantes, sem as quais podem me salvar. E se lhes cai em mãos algum devoto de Maria, que reze o texto ou tem alguma outra prática de devoção para com ela, logo lhe mudarão o espírito e o coração. Em vez do texto, lhe aconselharão a rezar os 7 salmos. Em vez da devoção à Santíssima Virgem, recomendar-se-ão a devoção a Jesus Cristo. Ó meu amável Jesus, essas pessoas terão ao vosso espírito, agrada-vos procedendo deste modo, agrada-vos a quem não empregue todos os esforços para agradar vossa mãe, com receio de vos desagradar? Por acaso a devoção à vossa Santa Mãe impede a vós? Atribui-se a ela a si mesma a honra que lhes prestam? Forma ela um partido diverso? É ela uma estranha sem nenhuma ligação convosco? Separar-se ou afastar-se do vosso amor, quem a elas dá e a ama? Para obter de vossa misericórdia uma verdadeira devoção à vossa Santa Mãe, e para inspirá-la a toda a terra, fazei que eu vos ame ardentemente. Recebei para isso a oração abrasada que vos passo com Santo Agostinho e vossos verdadeiros amigos. E aí aqui, para finalizar, tem a oração de Santo Agostinho, que é muito linda, e eu vou finalizar com ela aqui, tá bom? Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, meu pavão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a prática, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha preclara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo amável Senhor, porque em toda a minha vida amei, porque desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento, meu coração só deseja a vós e por vós se abrace, Senhor Jesus. Desejos da minha alma, correi que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema, seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, seja o amor, as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e seja vós mesmo a minha vida. Acende-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração, que inflame o íntimo do meu ser e abrace o âmago de minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em vosso amor, assim seja. E aqui finaliza essa parte desse artigo falando sobre a verdadeira devoção à nossa Mãe Maria Santíssima. Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Só acho que ela em si já fala tudo. Boa noite, Diácono. Em primeiro lugar, né? Boa noite, Diácono Thaís.
de tão visto. Eu estou junto com vocês. Ontem não deu para ver, não, que nós não estamos muito bem, não. Eu não estou nem saindo lá para Santo Antônio, né? Aí eu estou mais com vocês. Tá? Mas e aí? Pode soltar. Eu boa noite. Pronto. Não, eu já falei, assim, que era. Ele já fala tudo, né? O livro, essa parte é bem profunda, né? Até mesmo na parte que fala, né? Assim, aquela questão do. Que ele pega ali dos escapulosos, né? Assim. É como se fossem escapulosos, né? Mas também tamanho amor, né? Que isso não diminui a nossa vivência com Cristo, né? Assim, muito mais, ela aumenta, né? Cada vez mais, assim. E isso vem muito na questão dos movimentos hoje também, né? Com os rosários, da madrugada, né? Assim, que foi o que vai se levantando, né? Assim. Esse amor à Nossa Senhora, assim. Isso. E aqui ele deixa bem claro que sem Nossa Senhora não existe a ponte entre Jesus Cristo e Deus. Ela é a ponte, é a porta, é a entrada principal. Ela é a conexão exata para que a gente esteja diante do Nosso Senhor. É ela que nos liga. Toda a ligação com Jesus Cristo e Deus começa por ela e termina por ela, né? E sendo assim, é tão semelhante, e ele fala que Jesus Cristo, tudo começa por Jesus Cristo e termina por Jesus Cristo. Da mesma forma, assim a sua mãe, Nossa Senhora. E tudo é por ela, né? Começa por ela, toda essa ligação de Jesus Cristo começa por Nossa Senhora. E quem não tem essa ligação com Nossa Senhora, também não tem a ligação com Nosso Senhor Jesus Cristo e nem com Deus. E muitos, quando condenam Nossa Senhora, estão condenando, como a gente já falou das outras vezes, também condenam ao Nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, né? E é isso. Vocês falando, eu acho tão bonito. A gente realmente está ficando assim, tentando adivinhar, né? E aí o que a gente sente? E quando está lá na cruz, quando aquele centurião peta aí, o sangue e água que sai dele, aí ele diz assim: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse verdadeiramente quer dizer o seguinte: esse era aquele que falava, esse é aquele que é. Né? Nós só pensávamos. Então ele faz o seguinte: chega para João, dali de cima, e diz: João, eis aí sua mãe. Mulher, eis aí seu filho. Então, quando você... Vamos falar nosso linguagem assim, bem rasteiro, tá? Nesse bate e volta, está a mãe, está o filho. Onde está a mãe, está o filho. Não pode separar. Tem que estar junto. Né? É como se fosse assim: você é uma fotografia da sua mãe. Né? Você tem uns traços da sua mãe. Você incendeia algumas pessoas como sua mãe. E também as pessoas são incendiadas e sentem o calor, essa brasa ardente, esse fogo ardente, é igual nos dois. Tanto que ela chega num determinado momento, dá uma ordem nele. E ele respeita a mãe. Né? Como ela respeita ele. Mulher, foi naquela festa, bolo de caná, é isso? Chega lá, ela fala assim: olha, acabou o vinho. Eles não linguajar igual não, assim, o que eu tenho com isso? Né? Aí ela dá uma ordem, né? Dá uma mãe, dá um filho. Faça o que ele mandar. Naquele momento, ela foi maior que ele, aparentemente, aos nossos olhos, né? Ele não ia destruir a mãe dele em momento nenhum.
E assim como nós fazemos qualquer coisa, lembra quando nós éramos crianças, vamos falar daquela época, falar da minha mãe já sabem, cuidado, hein? A gente vai fazer qualquer coisa, não é isso? Então aqui é a mesma coisa. Eu sou um pedacinho da minha mãe, se não fosse minha mãe eu não estava aqui. Não é? E naquele momento ele falou assim, mas eu também sou seu pai. Porque ele é igual ao pai, né? Jesus Cristo, Deus. Meu Pai, Deus. O Espírito Santo, Deus. Ou seja, você é minha filha. Ele dizendo para ela. Mas ela fala, eu também sou sua mãe. E ao mesmo tempo, mãe e filha estão de uma forma tal que se você virar as costas, está aparecendo a mãe. E se você olhar de frente, está aparecendo o filho. E um não anda separado do outro. Né? O sangue e água. Né? Joga para nós. Ana, falamos isso? Então, eu tenho o sangue da minha mãe. Né? Mas esse sangue vem ligado com uma liga muito forte, que é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Eu tenho o sangue da minha mãe, mas não é do próprio Deus, do meu pai comum. Entende? Isso é um DNA com o sangue dos dois. Se pudesse fazer um DNA de Jesus Cristo, só teria o sangue de Maria, porque o resto é obra e graça do Espírito Santo de Deus. Segundo São Gabriel, né? Como é que vai ser feito isso? Obra e graça do Espírito Santo, né, doutora? Se pudesse fazer dele um DNA, só ia ter o sangue de Maria igualzinho dele. Não tem como. Né? O nosso não é um pedacinho de um pedacinho do outro, né? Não. Favela. Eu acho tão bonito quando na leitura que a Joyce fez, ela o livro, né, a literatura começou a falar que ela vos está tão intimamente unida que será mais fácil separar a luz do sol ou o calor do fogo. Melhor separar de vós todos os santos e anjos. Então, isso tudo traduz como Jesus e Maria são tão unidos que um está ao lado do outro o tempo todo. O fato de nós estarmos fazendo a nossa consagração e essa devoção de amor, de grande amor a Maria, não diminui em nós o amor que temos por Jesus, porque ela nos leva até Jesus. Ela está para ele, ela media esse caminho, então tudo vem por ela. É muito bonito, eu amo demais. Nós não cansamos de falar a nossa mãe, né? Não tem como. Não tem como. Né? Você reza o Pai Nosso, você pensa que está rezando só o Pai Nosso, mas nós rezamos o Pai Nosso só de Maria, em função de Maria. Nós rezamos no Pai Nosso com a Ave Maria por causa de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Não abre, tá? O tempo todo cruzado os dois. Então isso é muito bom, que coisa bonita aqui, ó, sorrindo. Então a gente vive isso, a gente busca isso, a gente precisa disso. Né? Somos 6 aqui, que beleza. 6 pessoas falando assim, Maria e Jesus. Nós somos, ela é igual e diferente. Nós somos iguais e mais diferentes ainda. Não, ela é igual como um todo. Nós somos iguais e diferentes. Porque nós não temos essa ligação direta, nós dependemos deles dois, para que nós possamos caminhar, crescer, buscar no outro.
se identificar com uma pessoa que nós nunca vimos. De repente, eu não conhecia vocês. Vocês não me conheciam. Hoje nós sentimos falta um dos outros em função de Maria e Jesus. É muito confortante, né? É muito especial você viver no colo de Maria, você é orientado por esse Jesus que fala assim: essa é sua mãe. Ele me deu um presente. Nilson, essa aí é sua mãe. Toma conta dela. Tá? E João leva ela para casa dele. Presta atenção numa coisa importante de nós todos os dias. Quem que deve ter provado mais todos aqueles apóstolos da comidinha de Maria? João. João. E Diácono, João foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Ele não foi sacrificado, torturado. Olha a bênção. Ele era especial. O presente que ele ganhou de Jesus, de cuidar da mãe, o fez livrar da morte cruel. Isso mesmo. E comia do pãozinho que Maria fazia. Né? Ele ia buscar lá uma lenhazinha para Maria. Um beijinho, um cascudinho também, né? Porque é especial. Não, é muito bonito. É porque, infelizmente, as pessoas comparam, não voltam ao ponto inicial. Depois nós somos crianças, estamos aqui brincando, temos nossas responsabilidades, né? Tem uma série de coisas para fazer, nós conseguimos sorrir, né? Mesmo estando distante, esse aparelho nos aproxima, mas nós temos a necessidade de estar falando dele. Porque ela está aqui, se ela não estivesse, não teria sentido. Seria uma fotografia ou uma obra morta na parede. Você olhava assim, acostumava, pronto, acabou. Aqui não, você precisa estar diante dela. Você precisa ouvir alguém falar dela, porque eu nunca vi ninguém falar mal de Maria. Mesmo os protestantes, mas não tem intimidade, mas falam mal. Eles não falam, mas mal não vai falar, não. Não na tua frente. Não é de nós. Certeza.